Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos e irmãs, nós estamos nos aproximando de mais uma eleição. E nesses tempos de eleições, há uma pergunta que se coloca, todos os cristãos se colocam: como escolher bem o candidato aos cargos eletivos? Sejam aqueles que vão administrar cidades, sejam aqueles que vão ocupar as câmaras dos vereadores. Como escolher bem? Quais são os critérios? E tantos nos perguntam e tantos nos pedem orientações. Como? Em quem votar? Como votar? Portanto, vamos tentar dar princípios que irão facilitar a sua escolha. A igreja, ela não tem partido. A igreja, ela não faz política partidária. Mas a igreja possui princípios. A nossa fé cristã tem princípios que nos orientam na escolha daqueles que irão nos representar. Comecemos então pelos partidos. É importante dizer que nós não podemos escolher para nos representar, nós não podemos colocar no poder nenhum partido que professe, que defenda ideias contrárias à nossa fé. Um partido que tenha no seu programa de governo, nas suas proposições, ideias ou práticas que vão de encontro, que contrariam o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, estes não podem ser escolhidos por cristãos. Por exemplo, partidos de índole marxista, socialista, comunista, não podem ser votados. Os candidatos destes partidos não podem ser votados por cristãos. A igreja, desde o início, quando surgiram estas ideologias, a igreja condenou-as fortemente, porque via e vê nelas este grande perigo para a fé e para a sociedade também. Haja visto que a própria história nos dá o exemplo da aplicação prática destas ideologias, o rastro de destruição e de sangue que deixaram nos países, nas nações onde foram implementadas. Portanto, partidos de índole marxista, socialista, comunista, os candidatos aqueles que se candidatam nestes partidos não podem ser escolhidos por cristãos. Por exemplo, PT, PCdoB, PSOL, PSTU, PCO e outros semelhantes não podem ser votados por cristãos, independentemente da pessoa que esteja ali. E muitos dizem, mas aquela pessoa que está ali é cristã, é católica, só porque candidatou pelo PT, ele não pode ser votado? Exatamente, porque candidatou pelo PT, ou pelo PCdoB, ou por qualquer outro partido comunista, ele não pode ser votado. Porque se ele é um cristão, ele não pode trair a sua fé. Se ele é um cristão, ele não pode se associar a uma entidade, a um partido que é condenado, cuja ideologia é condenada pela igreja. Ele não pode se associar a um partido que é contrário, que tem princípios contrários à nossa fé. Bom, não apenas isto, um partido que advogue o aborto, um partido que no seu programa de governo proponha a legalização do aborto, não pode ser, os candidatos deste partido não podem ser escolhidos por cristãos. Aqueles partidos que defendam o aborto, que defendam a ideologia de gênero, a ideologia gaysista, que defendam a liberalização das drogas e coisas do gênero, não podem ser votados por cristãos. Portanto, qualquer partido que defenda esse tipo de ideia está excluído do rol das possibilidades de escolha de um cristão. Portanto, é preciso analisar, independentemente de quem seja o candidato. Poderia ser uma pessoa que seja considerada extremamente caridosa, alguém que se diga cristão, alguém que vá à missa todos os domingos, se candidata por um partido de índole marxista, que defenda o aborto, que defenda a ideologia de gênero, esta pessoa não pode ser escolhida por cristão. Ainda que fosse uma pessoa como Madre Teresa de Calcutá, se candidatasse por um partido marxista, comunista e abortista, não poderia ser votado por um cristão. Ainda que fosse a sua mãe, ainda que fosse o seu irmão ou um parente muito querido, se candidata por um partido que contraria a nossa fé, ou que defende ideias e posturas contrárias à moral cristã, ele não pode ser votado por você. Se você quiser ter coerência com Cristo, se você quiser ter coerência com a sua fé cristã. Dito isto,
vamos então à escolha dos candidatos. Os partidos que defendem tais ideologias ou posturas morais devem ser automaticamente excluídos, independentemente dos candidatos que apresentem. Nos partidos considerados neutros, o que é um partido neutro? Aqueles que no seu programa de governo, aqueles que nas suas proposições não contrariam, não ferem a nossa fé cristã ou os princípios cristãos. Por exemplo, há partidos que são neutros. Você pode pegar, por exemplo, o PSC, você pode pegar o DEM, você pode pegar o Partido Novo, o PMDB e outros também. São neutros. Isto não quer dizer que todos os candidatos apresentados por estes partidos sejam bons. Não são. Dentro destes partidos também há pessoas que defendem o aborto, há pessoas que defendem a ideologia de gênero. Então você tem que analisar dentro desses partidos considerados neutros, ou seja, que não tem doutrinas, que não tem ideias contrárias à fé, você precisa então buscar aqueles candidatos que de fato defendam os princípios cristãos, que defendam a vida, que sejam contra o aborto, que defendem a família, que sejam contra a ideologia de gênero, que não admitem a possibilidade da legalização das drogas e assim por diante. É preciso escolher candidato por candidato e assim analisar as ideias daquela pessoa e também o seu passado. E também não basta apenas que a pessoa seja alguém contra o aborto, que seja pela vida, que seja pela família. Você deve olhar o passado daquelas pessoas. Porque nesta época de eleições também aparecem muitos pró-vidas oportunistas. Aparecem também muitas pessoas que se dizem cristãos de ocasião. Então, estes também não devem ser votados se o conjunto da sua vida não o avalizar para o cargo que ele está pleiteando. Ele deve, portanto, também, no seu passado, não ter uma ficha suja. Não devem ser pessoas comprometidas com corrupção. E o tanto quanto possível, que sejam pessoas, os candidatos que você escolher aos cargos eletivos, sejam pessoas cuja idoneidade, cuja honestidade seja comprovada e também cuja competência na administração das coisas seja também comprovada. Assim, você terá critérios para escolher um bom candidato. De fato, não sobrará muita coisa, mas dentre aqueles que sobrar, você escolha aquele que julga ser o melhor. Portanto, meus irmãos, é necessário que nós nos atenhamos a estas escolhas. Um cristão não pode ser alheio ao momento político, não. Isto é um pecado. O próprio Papa Francisco dizia a esse respeito que nós devemos nos empenhar, participar da vida da sociedade. Por que nós não podemos ser indiferentes? Porque estas pessoas que vão fazer leis, estas pessoas que vão administrar estas pessoas, elas irão conduzir os rumos da sociedade. Se nós colocarmos pessoas contrárias às convicções que nós temos, eles farão leis ruins que poderão prejudicar a nós e as nossas famílias. Estas pessoas irão gerir mal a coisa pública e direcioná-las a coisas que não nos interessam. Como, por exemplo, quantos dos nossos governantes que têm gasto milhões promovendo a ideologia gay, financiando paradas gays, financiando cartilhas de promoção ideológica que incentivam a prostituição, o homossexualismo e assim por diante, com o nosso dinheiro. Quantos destes governantes, prefeitos, por exemplo, gastam milhões promovendo o carnaval, propagando, portanto, doenças, propagando, então, prostituição, vícios e todo tipo de imoralidade, enquanto os nossos hospitais, as nossas escolas, a segurança carece de investimentos maiores. Portanto, é necessário participar do processo de escolha dos candidatos, sim, e ter critérios adequados para que nós não colaboremos na escolha de pessoas que têm destruído a sociedade, mas sim, o tanto quanto possível, ajudemos a colocar no poder pessoas de bem. Ainda existem pessoas de bem, sim, e nós, pela graça de Deus, podemos, então, escolher pessoas melhores do que aqueles que até agora, em maneira geral, têm nos representado. Peçamos a Deus que abençoe, que ilumine a nossa escolha e que nos ajude, que nos livre do mal. Nós rezamos no Pai Nosso todos os dias isto: livrai-nos do mal. Devemos acrescentar: livrai-nos dos maus políticos. Ajude-nos a escolher pessoas decentes, competentes, honestas, para gerir a coisa pública e ajudar a sociedade a caminhar de maneira melhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.